Olá a todos! Estamos iniciando mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Você é meu convidado, minha convidada, a seguirmos em um novo livro do Novo Testamento, a Carta de Paulo aos Romanos. Vamos iniciar hoje, dia 29 de outubro, com o estudo introdutório e também dos primeiros 4 capítulos desta epístola essencial de Paulo. Vamos juntos? Iniciando então pela introdução desta epístola paulina, a carta de Paulo direcionada aos cristãos de Roma tem 16 capítulos. A intenção de Paulo é apresentar as doutrinas cristãs aos que estavam em Roma, tanto gentios quanto judeus. O tema do livro é a justificação pela graça, mediante a fé. E Paulo também aborda temas como a fé, o pecado, obras, graça, justificação, santificação, eleição, obras de Cristo, do Espírito, a esperança, a natureza e a vida da igreja. O contexto histórico foi escrito pouco antes de sua viagem a Jerusalém, durante os meses que Paulo ficou na cidade de Corinto. Paulo defende a união entre os povos, a união entre os gentios e os judeus, entre os judeus e os não-judeus. Havia uma tensão entre os primeiros cristãos e os judeus se sentiam superiores aos gentios por terem recebido a lei de Moisés. Paulo ensinou que as doutrinas se aplicavam a todos, sem distinção, tanto judeus quanto não-judeus. É importante trazer, assim como principal destaque nesta introdução, que a carta de Paulo aos Romanos talvez seja o principal tratado teológico e doutrinário do apóstolo Paulo. Seguramente esta carta ela reúne as afirmações doutrinárias mais importantes e, por ser mais densa, por ela ser mais extensa, seguramente também é um tratado teológico muito mais robusto, muito mais preciso em muitas afirmações que Paulo faz aqui. Em muitas outras cartas, o apóstolo Paulo é mais breve, é mais sucinto, ele é mais direto em relação a problemas específicos, e aqui não. O resumo da epístola, saudações de Paulo e os pecados dos homens, Romanos 1 a 3, a justiça de Deus para a justificação, Romanos 4 a 6, a graça reina através da justiça de Deus, Romanos 6 a 8, Deus mostra a justiça para os gentios e judeus, Romanos 9 a 11, e a justiça de Deus para todos e os planos de Paulo, Romanos 12 a 16. Lembramos sempre da exposição daquele vídeo do grupo The Bible Project, que tem uma introdução para cada livro da Bíblia, não é diferente em relação à epístola de Paulo aos Romanos. E nesta divisão do The Bible Project, há uma divisão em 4 partes, capítulos 1 a 4, capítulos 5 a 8, capítulos 9 a 11 e capítulos 12 a 16. É quase que a divisão que nós iremos seguir no estudo desta carta. E segundo este vídeo, nós temos essa divisão, pois o evangelho ele é apresentado ao longo da epístola de Paulo aos Romanos. Dos capítulos 1 a 4, o evangelho revela a justiça de Deus. Dos capítulos 5 a 8, o evangelho cria uma nova humanidade. Dos capítulos 9 a 11, o evangelho cumpre a promessa de Deus em Israel. E dos capítulos 12 a 16, o evangelho unifica a igreja. Certo? Feita essa introdução, vamos propriamente a um texto. O texto de Romanos é um texto mais longo, mas é um texto essencial e que seguramente trará muitas oportunidades de aprendizado para nós.
Vemos aqui como destaques no capítulo 1, Paulo ora pelos cristãos de Roma, o poder do evangelho, a injustiça e a impureza dos seres humanos. Vamos à leitura dos 32 versículos, depois trazemos os nossos habituais destaques. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores,
caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Até aqui a leitura do capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Romanos. A pergunta que nós queremos retomar ao final deste estudo vai ser a seguinte: por que Paulo fala o justo viverá por fé? Por que Paulo fala o justo viverá por fé? Muito bem, trazendo outros destaques aqui no capítulo 1, antes de prosseguirmos para o capítulo seguinte, podemos ver que o apóstolo Paulo inicia no seu prefácio e saudação habituais, e ele ora pelos cristãos de Roma e diz que desejava já ir visitá-los, mas ainda não era possível fazê-lo, porque Paulo estava envolvido com muitas outras coisas, especialmente imaginamos que ele estivesse em Corinto quando ele escreveu esta carta, conforme nós vimos na introdução. Então Paulo vai começar a falar a respeito do poder do evangelho. E ele vai dizer frases muito importantes. Ele vai dizer assim: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E aqui nós precisamos saber o que é o evangelho e por que Paulo diz que não se envergonha dele. O evangelho nada mais é que um termo grego, uma palavra grega, que significa a boa nova, a boa notícia. E que boa notícia é essa que o apóstolo Paulo tem para dar a todos? Senão falar que Cristo é o Messias, que se crermos em Cristo, seremos salvos, seremos perdoados. E é por isso que Paulo não tem vergonha do evangelho. Ainda que o evangelho pudesse colocá-lo em sérias enrascadas. Nós vimos nos estudos há pouco da carta de Paulo aos Coríntios, tanto na primeira, especialmente na segunda, quantos perrengues, quantos sofrimentos, quantas dificuldades o apóstolo Paulo não vai passar. No entanto, ele vai dizer: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E aí ele vai falar um pouco a respeito da justiça de Deus, de que o justo viverá por fé. Mas nós iremos retomar este ensinamento ao final deste estudo. E então, vem uma série de questões polêmicas, quando ele vai falar a respeito da injustiça e da impureza dos seres humanos. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Trocaram Deus por imagens semelhantes ao ser humano corruptível e aos animais, às aves, aos quadrúpedes. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E aí vem talvez aqui a seção mais polêmica, porque o apóstolo Paulo vai dizer que as mulheres trocaram as relações convencionais com um homem por se relacionarem com outra mulher. E os homens, vice-versa, trocaram as relações sexuais normais com as mulheres por relações homoafetivas. E nós sabemos como em nosso mundo isso pode ser muito polêmico. E é claro que aqui o apóstolo Paulo está falando da sociedade romana. E nós, se estudarmos um pouco, veremos que as orgias que ocorriam em Roma, especialmente nas cortes, entre os imperadores, entre pessoas do Senado, mas também entre pessoas menos abastadas e poderosas, eram coisas normais. A messalina vem exatamente de Roma. Muitos imperadores se relacionavam com suas próprias irmãs, com suas mães, e havia, assim, relacionamentos homoafetivos em grande profusão. E a questão aqui é que muitas vezes isso estava relacionado a cultos, a outras entidades. Sim,
Mas não apenas isso, porque aqui Paulo deixa muito claro que uma coisa são as relações naturais, homem, mulher, mulher e homem. Outra coisa são as relações que não são naturais, homem com homem, mulher com mulher. Portanto, o pecado aqui está envolvido em relação à adoração a falsos ídolos, mas também tem a ver com as próprias relações homoafetivas. No entanto, é necessário pontuar que o apóstolo Paulo não está dizendo apenas a respeito deste pecado. Tanto que a partir do versículo 29, vejam a lista que vem. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Só aqui eu contei cerca de 22 pecados, ou tipos de pecados, ou comportamentos contrários à vontade de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo traz assim uma lista. Ele elenca várias coisas que quem tiver dentro disso aqui e não estiver crendo em Cristo, fatalmente irá se perder. E o que isso tem a ver com a frase "o justo viverá por fé"? Vamos retomar ao final deste estudo. Fique aí conosco. Vamos ao capítulo 2. Capítulo 2, onde os destaques são o justo juízo de Deus, os judeus e a lei. Vamos ler os 29 versículos. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Mas, se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba?
Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. A pergunta que nós queremos retomar, finalizando a este capítulo 2, é a seguinte: por que Paulo destaca a circuncisão e a incircuncisão? Por que Paulo destaca a circuncisão e a incircuncisão? O que ele quer dizer com isso? Por que isso é tão importante? Por que quem era circuncidado poderia ser considerado como um incircunciso? Porque quem era incircunciso poderia ser considerado como um circuncidado? É essa questão que nós queremos retomar lá no final do estudo de hoje. O capítulo 1 trouxe uma série de pecados, de transgressões, e a gente até se sente meio pesado com tudo aquilo, mas o capítulo 2 faz questão de pontuar. Lá no versículo 1, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Portanto, tem uma admoestação bem forte aqui do apóstolo Paulo para aqueles cristãos que estavam julgando outros, mesmo depois dele falar aquela série de pecados. Por que você não pode julgar o seu irmão, sua irmã na fé? Por que eu não posso julgar? Porque nós somos pecadores. Não interessa o pecado que alguém tenha cometido. Você pode pensar no pior dos pecados. Alguém assassinou. E eu não sou um assassino? Você não é um assassino? À luz da fé, à luz da palavra, todos nós somos assassinos. Porque vocês lembram quando Jesus estava ensinando lá no Sermão do Monte e ele disse: todo aquele que chamar o seu irmão de idiota já pecou. Todo aquele que odiar o seu irmão em seu coração já o matou. Você pode pensar no pior dos pecados, no pior dos crimes. Você também é culpado, eu também sou, ainda que não tenhamos cometido. Por quê? Nós já pensamos, nós já desejamos, nós já pecamos. O pecado está entranhado em nós, está em nosso ser. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. E aqui a sequência faz toda a diferença. A ordem dos fatores aqui altera o produto. Por isso que Deus não trata as pessoas com parcialidade, o apóstolo Paulo vai dizer. Não importa se alguém é judeu, não importa se alguém é gentil, é pecador. E necessita ser salvo, necessita ser perdoado. E nessa sequência vem a questão da circuncisão, que eu quero retomar ao final deste nosso estudo. Vamos ao capítulo 3? Capítulo 3, nós temos 3 destaques. Paulo responde a objeções, todos somos pecadores, e a justificação pela fé em Jesus Cristo. Vamos à leitura dos 31 versículos. Qual é então a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns
não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não. De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário. Confirmamos a lei. Eis a leitura do capítulo 3. A pergunta que nós queremos retomar é a seguinte: o que é a justiça de Deus? O que é, ou no que consiste a justiça de Deus? O capítulo 3, amado irmão, amada irmã, é um capítulo crucial, fundamental, basilar para a sua fé, para a minha fé. Se não existisse a carta de Paulo aos Romanos, se não existisse este capítulo 3, teríamos grandes dificuldades para termos uma clareza a respeito de como somos salvos, termos uma clareza a respeito de qual é a funcionalidade da lei, termos uma clareza a respeito do que é justificação pela fé. Por isso, este capítulo é fundamental.
Nós estamos, desde o início da carta de Paulo aos Romanos, falando em pecados, falando que somos pecadores, falando que não podemos julgar ninguém, pois nós somos iguais. Estamos todos no mesmo nível. Não há parcialidade da parte de Deus, porque todos os seres humanos estão no mesmo nível. E que nível é esse? É exatamente aquele que o apóstolo Paulo vai trazer quando ele cita o Salmo 14 e o Salmo 53. Quando ele diz assim: não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Enquanto você não se atentar para esta realidade, terá grandes dificuldades de viver. A nossa realidade é esta, e ponto. Ah, pastor, mas pela fé em Cristo nós mudamos, né? Sim e não. Sim, porque diante de Deus somos declarados justos. E não, porque continuamos pecadores. Por isso, por que você vai esperar que de uma macieira venha uma ameixa? Por que você vai esperar que de uma figueira venha uma melancia? Se somos seres humanos, somos pecadores. É a nossa essência. É a nossa realidade. Por isso ele afirma lá: ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E aí ele vai falar a respeito da justiça de Deus de uma forma magnânima, e eu quero retomar isto ao final deste nosso estudo. Vamos ao capítulo 4. Capítulo 4, onde nós temos dois destaques: Abraão foi justificado pela fé, promessa e fé. Vamos à leitura dos 25 versículos. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém, não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, aquele a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Davi disse: bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos? Ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos: a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé, que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós.
Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Eis a leitura do capítulo 4 de Romanos, nosso último capítulo de hoje, e a questão que queremos retomar ao final, que já está próxima, é a seguinte: por que Abraão é considerado o pai de muitas nações? Porque Abraão é considerado o pai de muitas nações. Então aqui no capítulo 4, basicamente, Paulo vai pegar um exemplo que é muito caro para os hebreus. Um exemplo de Abraão, o pai Abraão. Os hebreus respeitavam demais este nome. E Paulo vai dizer a eles que Abraão se tornou justificado não pela circuncisão, porque ele recebeu a fé antes de ser circuncidado. Isso é muito importante, porque se nós observarmos lá no livro de Gênesis, onde nós temos a história de Abraão, é óbvio que nós não iremos lembrar de tudo, por isso eu preciso pegar aqui, mas a história de Abraão começa no capítulo 12, certo? Quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus. Vá, saia da sua parentela para um lugar que eu lhe mostrarei. Não é esse o chamado de Abraão? No capítulo 12, Abraão vai ser circuncidado e vai ter o seu nome modificado, basicamente, no capítulo 17. Mas antes, Deus já estava com ele. Ok? Vamos retomar então os ensinamentos lá pelas perguntas que eu deixei em cada capítulo. No capítulo 1, a pergunta deixada foi a seguinte: por que Paulo fala o justo viverá por fé? Porque Paulo fala o justo viverá por fé. E isso está em Romanos 1,17, onde nós lemos: porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. O apóstolo Paulo está dizendo que está escrito porque estava na Bíblia dos judeus, está no Antigo Testamento, está no texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O profeta Abacuque trouxe esta afirmação: o justo viverá por fé. E o que quer dizer o justo viverá por fé? Que não importa o que alguém faça, essa pessoa não será justificada por aquilo que ela faz, ainda que ela faça 1 milhão de obras, de boas obras. Não vai ser deste modo que alguém vai se salvar, mas sim pela fé. Qualquer fé? Não. Fé em Jesus. Fé no Salvador. Fé na obra dele realizada em seu favor, em meu favor. A pergunta do capítulo 2 é a seguinte: por que Paulo destaca a circuncisão e a incircuncisão? Basicamente, assim como lá na epístola de Paulo aos Gálatas, em outras epístolas, em outras cartas, havia aquele movimento dos judaizantes,
em determinada comunidade, em determinada igreja de alguma cidade. E estes judaizantes queriam, a fórceps, de qualquer maneira, eles queriam que quem não fosse circuncidado, ou seja, quem não fosse judeu, quem fosse gentil, para participar da igreja, deveria se circuncidar, ou seja, tirar o prepúcio. E o apóstolo Paulo vai dizer, não, vocês estão viajando. Ele vai falar não para os judaizantes lá de Gálatas, ele vai falar não para os judaizantes aqui também de Romanos. E ele até mesmo vai dizer, olha, tem gente aí que está circuncidado que não vai se salvar, porque não circuncidou o seu coração. Tem gente aí que não foi circuncidado, não tirou o prepúcio, mas vai se salvar, porque tem o seu coração circuncidado, ou seja, porque está consagrado a Deus, porque crê em Cristo. Questão 3, retomando o capítulo 3, no que consiste a justiça de Deus? Em vários momentos na Bíblia, e de maneira especial em Romanos, nós vamos ler este termo, justiça de Deus. O que isto significa? Você quer saber o que é a justiça de Deus? Às vezes a gente fala, né? Que a justiça de Deus seja feita. E às vezes a gente fala isso num tom de ameaça e até de vingança. Alguém nos prejudicou e a gente pensa assim, que a justiça de Deus seja feita. Mas você já parou para pensar que a justiça de Deus, claro, ela pode ser o fogo consumidor, a destruição, a condenação eterna. Mas a justiça de Deus, a justiça que Ele realmente deseja conceder a cada um de nós, é o seu Filho morto na cruz? Ou seja, a justiça de Deus é uma justiça de misericórdia. Claro, a todos aqueles que verdadeiramente se arrependeram, a todos aqueles que creem em Cristo. Mas a justiça de Deus, ela é diferente da nossa. Ela é muito superior à nossa. Aqui nós queremos simplesmente arrebentar com alguém que praticou mal. Para Deus não é assim. Deus não quer arrebentar quem praticou mal. Deus quer punir, sim, Ele é justo, mas Ele quer perdoar. Ele quer salvar. E a questão 4, que retoma o capítulo 4, é por que Abraão é considerado o pai de muitas nações? No sentido bíblico, Abraão vai ser o pai de muitas nações, não apenas porque dele, da descendência dele, veio Cristo, mas porque Abraão é o pai da fé. Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi para uma terra que ele não conhecia pela fé. Abraão morreu e podemos afirmar, ele se salvou, porque a Bíblia afirma isso. Mas ele não se salvou por aquilo que ele fez. Ele não se salvou pelas suas obras, mas pela sua fé. Fé no quê? Fé em Deus, ok, mas fé na promessa de Deus, que ele seria pai de muitas nações e que dele viria o Salvador, Jesus. Legal por hoje? Vamos então finalizando o nosso estudo. Espero que tenha sido de proveito para você como foi para mim. Continue seguindo o nosso canal. Continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de Romanos. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.